A calvície é uma preocupação principalmente para os homens, já que está diretamente associada à presença do hormônio masculino, a testosterona, e fatores genéticos também influenciam. As mulheres também produzem testosterona, mas em quantidade pequena, por isso nelas os casos de calvície são mais raros e menos intensos. Mas no geral, a queda de cabelo é uma questão que está sempre preocupando mulheres e homens. Por isso, eu fiz esse vídeo para esclarecer tudo sobre esse tema. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Lima, sou médico, tenho 43 anos e trabalho com dermatologia e estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, a nossa querida capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal, que é, com certeza, o melhor canal de dermatologia e estética do YouTube, na opinião da minha mãe. Aqui nós temos um combinado. Você já vai dar o joinha agora e se inscrever no canal ativando todas as notificações, porque assim você não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, pode tirar só para eu largar de ser besta. Se inscrevendo e dando like agora, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo os meus vídeos e que ele, YouTube, pode mostrar para você e outras pessoas também. E eu estou fazendo aquele teste, eu quero a sua ajuda. Comente aqui de onde você é e o horário que começou a ver esse vídeo. Comente agora para não esquecer, por favor. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá. Ciclo de crescimento dos cabelos. O cabelo passa por um ciclo de vida marcado por 3 fases: crescimento, repouso e queda. Na verdade, o nosso folículo piloso é o que dá origem ao cabelo. De 80% a 90% dos nossos cabelos estão na fase de crescimento, também chamada de fase anágena. Depois de um curto período de repouso, em que para de crescer, o fio cai e no seu lugar um novo fio entra na fase de crescimento. Esse período de repouso é chamado de fase catágena e dura em torno de 2 a 3 semanas. E a fase telógena, que é quando o cabelo se desprende do folículo piloso, ou seja, onde fica a raiz do cabelo. Por isso, uma pessoa pode perder em torno de 100 fios de cabelo todos os dias, sem risco de desenvolver calvície, por causa desse processo de renovação contínua. O fato é que esse período dura até 5 anos, dependendo do caso. Quando devo me preocupar? Como falei, existe uma quantidade de fios que cai diariamente e é normal. A quantidade de cabelo que cai diariamente pode variar de acordo com a estação do ano e a temperatura, fatores emocionais como estresse, ansiedade e também com a alimentação. Para saber se a queda está fora do normal, uma dica é comparar uma foto do ano passado com a atual. Esse é um bom método para detectar se há clareiras na pele, você vê menos pelos. Esse é um sinal. Se isso ocorrer, é importante consultar um médico para determinar o que está acontecendo. O sinal de alerta não deve ser o número de cabelos, o número de fios que caem, mas se a densidade do cabelo que vemos no couro cabeludo diminuiu, ou se, por exemplo, o rabo de cavalo ele está mais fino, menos denso. Verificar se ele tem diminuído e olhar áreas mais vazias na cabeça. Esse é o ideal. Mitos e verdades sobre a calvície. Cortar o cabelo, evitar o chapéu, usar máscara de ovo, são várias coisas que a cultura popular recomenda para prevenir ou reverter a calvície. Mas o que será que realmente funciona? Vamos então para os mitos e verdades sobre a calvície. 1. Raspar a cabeça evita a calvície. Raspar os cabelos para evitar a calvície não ajuda, já que isso não interfere no nascimento de novos folículos capilares. Por outro lado, raspar a cabeça para disfarçar a calvície também não agrava o problema. Para quem deseja disfarçar a calvície, pode recorrer a outras medidas. Alguns cosméticos podem aumentar o volume dos fios disfarçando a rarefação através de microfibras que se aderem aos fios instantaneamente. A cirurgia de implante capilar é uma maneira de disfarce permanente, já que não trata o processo da calvície, mas cobre permanentemente a rarefação. Mito 2. Lavar o cabelo com frequência faz mal. Alguns dizem que as substâncias químicas presentes no shampoo podem danificar o couro cabeludo quando lavado com muita frequência. Esse é outro mito. O cabelo deve ser lavado pelo menos a cada 2 dias, embora isso dependa do tipo de cabelo da pessoa. Se você tem a pele mais seca, não é preciso lavar o cabelo tão frequentemente, mas se o seu cabelo é oleoso, você deve aumentar a frequência para retirar a oleosidade que bloqueia o folículo. Manter o couro cabeludo limpo e saudável é o ideal, não faz mal nenhum. Mito 3.
não se deve usar secador de cabelo. O secador de cabelo por si só não tem força para estragar o cabelo desde que seja usado de forma correta. É claro que secar o cabelo naturalmente é a melhor forma de manter os seus fios sem frizz ou com volume controlado, mas a secagem mais rápida é essencial para manter a saúde capilar, principalmente em estações mais úmidas como o inverno. É importante prestar atenção no processo de secagem do cabelo como um todo para evitar desgastes dos fios. Cuidar da potência do aparelho, assim como a temperatura, para não provocar queimaduras e não puxar muito o cabelo na hora de secá-lo, são os principais passos que vão garantir uma secagem tranquila e saudável. Mito 4. Evite escovar muito o cabelo. Isso não tem base científica. A única coisa que pode ocorrer é o fio ficar preso no pente ou escova, e isso pode levar à impressão de que os cabelos estão frágeis ou caindo. Na verdade, quanto mais se escova, se for com suavidade, melhor. Isso aumentará a circulação sanguínea e ajudará ao crescimento. Mito 5. Usar elásticos de cabelo leva à queda de cabelo. Não é bem assim. O que pode acontecer é que alguns elásticos podem arrancar o fio por ficar preso nele. Porém, deixar o cabelo preso por longo período de tempo pode estimular a queda pela pressão que os elásticos exercem e já no ato de amarrá-lo. Pode favorecer também o rompimento e a quebra dos fios, que provoca frizz e pontas duplas. Os mais indicados são os elásticos feitos de tecido e que não sejam muito apertados. Nunca prenda os cabelos enquanto estiver molhado, isso sim pode provocar quebra. Bom, já falamos sobre o ciclo de crescimento de cabelo, sobre quando a queda vira uma preocupação e 5 mitos ou verdades sobre a calvície. Se você perdeu alguma parte, volte no vídeo para entender tudo. Já vale um like até aqui, não é? Aproveita também para se inscrever, se ainda não é inscrito, e para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Agora vamos continuar. Mito 6. Chapéu faz o cabelo cair. Também não é verdade. Mas como os elásticos de cabelo, deve-se evitar que ele aperte a cabeça. O ideal é não usar com muita frequência e, quando precisar, tomar cuidado para que não fique muito apertado. Isso pode bloquear um pouco ali a circulação sanguínea, que estimula o crescimento do cabelo. E, em alguns casos, também aumentar a oleosidade, que com a seborreia pode favorecer a queda. Mito 7. Se ficou grisalho, não ficará calvo. Isso é um mito. Tem pacientes com cabelo grisalho que sofrem com a perda de cabelo, não há distinção. A calvície é em grande parte um fator genético, mas também um sintoma do envelhecimento e uma consequência da falta de cuidado com o cabelo. Mito 8. A dieta afeta o cabelo. Isso está certo. A deficiência de vitaminas pode ser muito prejudicial para o nosso cabelo como o resto do corpo. Esse é um fator de risco especialmente para homens com predisposição genética à calvície. Uma dieta pobre pode piorar e acelerar a condição. O que faz o cabelo crescer é a proteína. Inclusive, os vegetarianos devem se assegurar de que têm uma dieta com as proteínas necessárias para reduzir as chances de sofrer de calvície. Mito 9. Os esteroides aceleram a queda de cabelo. Outra verdade. Alguns esteroides usados no treinamento físico têm altos níveis de dihidrotestosterona, um hormônio presente na testosterona responsável pela alopecia androgenética, a calvície ligada à predisposição genética. O consumo desses esteroides pode acelerar a queda de cabelo. O uso de esteroides deve ser acompanhado e indicado por um médico. Mito 10. O mito dos remédios caseiros. Ovo, vinagre, mel, bicarbonato, muitos são os produtos que prometem ajudar a prevenir a queda ou fazer com que o cabelo volte a crescer. É preciso tomar muito cuidado com esse tipo de receita, ou você pode acabar piorando a situação. Essas receitas podem ter um efeito estético, como uma máscara, mas não terá efeito na prevenção da queda e muito menos em recuperar o cabelo já perdido. Ele parecerá mais saudável e mais suave, mas isto não ajudará o cabelo a voltar a crescer lá no folículo, que é um processo fisiológico mais complexo. O que funciona na prevenção da queda? O que está cientificamente comprovado para recuperar o cabelo são os remédios à base de finasterida, como a Propécia e outros, e os transplantes capilares. Não se deve maltratar o cabelo, submetê-lo a altas temperaturas, nem esticá-lo ou apertá-lo demais nos penteados. Uma dieta saudável, além de escovar e lavar com frequência, de preferência com um shampoo neutro, pode auxiliar. Fiz um vídeo sobre dicas para prevenir a queda de cabelo, eu vou deixar um card aqui, lá tem informações que com certeza vão te ajudar a prevenir a queda. Esse é um tema complexo. Se ficou alguma dúvida, escreva também nos comentários que eu respondo aqui ou em futuros vídeos. Eu quero lembrar que eu vou responder todos os comentários de quem é membro do canal.
seja em vídeos ou em shorts. Então aproveite, clique aí no botão Seja Membro e escolha um plano de contribuição. Graças a vocês surgiu a ideia de criar um curso onde eu vou falar tudo sobre pele, cabelo, unhas, como cuidar, prevenir, como estimular o cabelo e as unhas, como ter uma pele mais jovial. Eu quero abrir esse curso a partir de janeiro e vocês vão me ajudar. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês colocarem lá sugestões de temas e dúvidas a serem abordados. Também vai servir para entrar na lista de espera. Então clique no primeiro link da descrição. Eu quero a sua ajuda. Se o curso já estiver aberto, esse link vai ser para acessar o curso. Depois, acesse o link no Telegram aqui na descrição do vídeo para ser informado assim que lançarmos essa novidade. Se inscreva e dê o like, assim você ensina ao algoritmo do YouTube que quer continuar vendo os meus vídeos e que ele deve ser mostrado para outras pessoas que também gostam e quer cuidar da pele. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses dois vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre cuidados com a pele e beleza. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.